Fala, meu chegado, bom ou não? Esse é o Volkswagen Polo Comfortline 2020 equipado com motor 1.0 TSI. Eu sei que a internet está aí lotada de vídeo de Polo, mas normalmente é o Highline com todos os pacotes. Então vamos dizer que essa aqui é uma versão mais econômica, sem muitos mimos, mas já equipada com motor turbo TSI. Então no vídeo de hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro, saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final do vídeo para a gente poder descobrir se essa versão aqui de repente é uma boa opção de compra, já que ela é bem mais barata que a topo de linha. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. O Polo nasceu em 1975 e acredite se quiser, ele surgiu como Audi. Foi assim, nesse ano a Audi lançou o Audi A50 e 6 meses depois o Polo foi lançado. Só que ele não compartilhava somente a arquitetura do Audi, era na verdade o mesmo carro, com uma rebatização e com mudanças de emblemas. E aí nessa época ele vendeu mais do que o seu primo rico. E em todos esses anos o Polo tem história, viu? Lá na terceira geração tinha até uma versão para quem gostava de mais desempenho, equipada com um motor turbo diesel 1.9 que gerava 90 cavalos. Parece pouco, né? Só que essa terceira geração foi lançada em 1994 e compartilhava a mesma arquitetura do Golf. Alguma coisa te parece familiar? E aí em 1998 veio a alegria da galera, onde surgiu o Polo GTI, que era equipado com um motor 1.6 aspirado que rendia 120 cavalos e fazia na época um 0 a 100 em 8.9 segundos. E não parou por aí. Em 2007, um ano após o facelift, tivemos um novo Polo GTI, equipado com motor 1.8 20 válvulas do Golf GTI. Esse carrinho passou a ter então 150 cavalos de potência e fazia um 0 a 100 em 8.2 segundos. Como essa versão foi importada em um lote restrito, pensa no tanto que é difícil achar esse carro hoje e como ele é valorizado. Aqui no Brasil nós ficamos um tempo sem ter o Polo. A quinta geração, que foi lançada em 2009 e ficou na Europa até 2017, acabou não vindo para cá. E aí retornou nessa geração aqui, que veio com toda aquela história de mini Golf para alguns golzão e por aí vai. História então contada, vamos logo conhecer esse carro aqui que gera muita polêmica, mas vende muito bem. Começando aqui pela frente do Polo, a gente já percebe que ela é praticamente igual à do Highline. Ela só não conta com DRL, mas pelo menos tem o farol de neblina, que é sempre bem-vindo. E aqui eu nem vou comparar essa frente com a frente da versão GTS, porque aí ela tem LED para tudo quanto é lado e é de fato outro rolê. Tanto é que essa versão GTS custa muito mais caro do que essa Comfortline, mas é muito mesmo. Muita gente diz que a semelhança com o Gol já começa aqui pela frente, que de fato parece a frente de um Gol. Só que parecer não é ser igual. Aqui ela é muito mais robusta, assim como todo o carro quando a gente analisa, mas que parece, parece. Chegando aqui no cofre do motor do Polo, a gente já tem outro ponto de crítica da galera. Esse carro não tem braço pantográfico, até aí tudo bem, é difícil achar no segmento. Só que ele também não tem manta acústica. Esse é um item que sim, poderia ter e nem custaria tanto assim. Essa versão é equipada com o conhecido motor 1.0 TSI, que é turbo alimentado de injeção direta e 3 cilindros. É o famoso motor EA211, que muita gente adora, principalmente a galera do remap. Esse motor gera 128 cavalos de potência no etanol e 116 na gasolina, para um torque de 20,4 nos dois combustíveis. Isso já a 2.000 RPM. Pensando que é um carro 1.0, nada mal esses números, né? Esse carro pesa 1.147 kg, o que gera uma relação peso-potência de 8,96. Como eu sempre costumo dizer, um carro para ser divertido essa relação tem que estar na casa dos 8. Então aqui ele passa de ano. E ele tem um tanque de combustível de 52 litros, que sim, aceita os dois combustíveis. Chegando aqui na lateral do Polo, os retrovisores têm os ajustes elétricos e ainda conta com os rebatidores de seta. Como essa é a versão Comfortline, que é a primeira equipada com o motor TSI, nem dava para esperar o sensor de ponto cego aqui. Falando das rodas, elas são mais simples do que a topo de linha, mas pelo menos são de liga. Aqui, esse carro utiliza pneus às medidas 185, 65, 15. E como o perfil do pneu é um pouco mais alto, dá para ver que o carro não é tão baixo assim. Esse conjunto aqui, ele dá conta do recado, além de ajudar na estética. Só que, claro, para quem gosta de um design mais agressivo, aí o conjunto do Highline fica bem melhor. Mesmo sendo a versão Comfortline, esse carro conta com freio a disco nas 4 rodas.
além do ABS, que é obrigatório. A traseira desse carro é bem sóbria e completa o bom visual do carro. Muita gente vai falar, ah, mas é igual a do Gol, e de fato ela parece. Aqui nós temos a inscrição 200 TSI, que nada mais é do que o torque em unidade de medida Nm. Sobre o que tem aqui, esse carro conta com sensor de estacionamento, mas ele não tem câmera de ré. Como é um carro hatch, passa, dá conta do recado sim só o sensor. Uma coisa que eu achei curiosa é que procurando aqui eu não achei nenhum controle na tampa para abrir o porta-malas. Então ele tem que ser ou pela chave ou lá por dentro. Esse porta-malas tem 300 litros de capacidade. Lembrando que é um carro hatch, então se aumentar muito aqui, diminui o espaço lá dentro. Quando a gente olha para dentro do porta-malas, ele é todo bem acabado, todo forrado, não tem nada de lata aparecendo e ainda conta com iluminação. Mas em compensação, se a gente olhar aqui para a tampa, aí sim, não tem praticamente acabamento nenhum, só nessa área onde fica o triângulo. E isso aqui poderia sim ser melhor. Esse carro utiliza um step também do tipo temporário, mas pelo menos não é aquele pneu de bicicletinha bem fininho, sendo nas medidas 175/70 aro 14. Uma coisa que eu já tinha visto o pessoal reclamando, mas eu achava que era exagero, é em relação a fechar essa tampa aqui. Essa tampa ela fecha de um jeito muito estranho. Se a gente simplesmente não bate, da forma que eu fiz aqui agora, ela não fecha. Fica sempre aberta e aí precisa abrir de novo e bater com força para conseguir fechar. Aqui no banco traseiro segue o kit obrigatório. Nós temos 3 encostos de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, além do Isofix, que ajuda a prender a cadeirinha do seu bebê de um jeito mais fácil. Para quem senta aqui atrás, nós temos 2 saídas de ar-condicionado, além de uma tomada USB. O túnel central desse carro ele não é plano e a saída de ar-condicionado acaba roubando um pouco de espaço. Então, se o terceiro ocupante aqui for um adulto, ele vai sofrer um pouco. Em relação ao espaço aqui atrás, eu achei bom, até pensando que é um carro hatch. Esse banco regulado para mim, que tem 1,81 de altura e gosto de dirigir bem esticado, a situação é essa. Sobram aqui 3 dedos para o banco do motorista e em relação à cabeça, sobram mais ou menos mais 3, 4 dedos também. Então eu confesso que o espaço aqui me agradou. Em relação ao acabamento das portas, esse é outro ponto de crítica da galera. É tudo em plástico duro mesmo, e aí eu vou ter que concordar. É plástico de Gol. Nem mesmo aonde a gente encosta o braço tem algum tipo de revestimento. Os vidros aqui atrás contam com a função um toque, tanto para descer como para subir. E já que a gente está analisando todo o carro, aqui eles não têm as alças de mão, tem somente um gancho aqui nessa posição. E antes da gente passar lá para frente, para o banco do motorista, que é a parte mais legal do carro, eu quero saber o que você está achando desse vídeo. Então clica no like se você estiver gostando ou se ele estiver sendo útil para você. Além disso, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e assim mandar o vídeo para mais pessoas. Essa versão está equipada com esses bancos em tecido, que eu confesso que eu achei confortáveis, mas que eu acho que poderiam ser um pouco mais largos. Os ajustes do banco são manuais, o que é normal nessa categoria, mas pelo menos conta com ajuste de altura, que dá para deixar o banco em uma posição bem mais baixa para poder dirigir. Aqui na porta do motorista é praticamente igual lá atrás mesmo, tudo plástico mesmo, só que onde que a gente encosta o braço que tem o revestimento em tecido. E tem que deixar claro que é plástico duro, porque senão vem gente falar que soft touch também é um tipo de plástico, o que de fato não é mentira, mas como se os dois fossem a mesma coisa. Mas voltando aqui para a porta do motorista, aqui nós vamos ter os acionadores dos 4 vidros, que são todos um toque para descer e para subir, além dos ajustes do retrovisor elétrico, que como eu falei, essa versão conta com ele, só não tem o rebatimento. Aqui no painel é tudo em plástico mesmo, lembrando que é plástico duro e não soft touch, brincadeira. Isso aqui é uma coisa que eu achei bem legal, ele já vem com o suporte para colocar o celular, caso você não queira, tem uma tampa que fica ali, e ainda conta com uma entrada USB, que assim você já consegue carregar enquanto usa e não fica cabo aqui descendo pelo meio do console. Galera reclama muito do acabamento dos carros da Volks, que de fato poderiam ser melhor. Só que para ser sincero, nesse segmento é tudo ruim. A diferença é que uns têm mais rebarba do que outros. Esse carro possui uma direção elétrica e para mim aqui está o segundo maior pecado desse carro, que é esse volante não ser revestido em couro. O volante assim, eu particularmente acho muito, mas muito feio. Aqui desse lado nós temos os controles para poder acessar as informações do computador de bordo do carro, além do sistema de voz. E desse lado, para poder alterar as músicas, aumentar e abaixar o volume, além da função Mute. E uma coisa que ficou faltando nessa versão é que aqui ela não conta com pedal shift. Esse volante ainda conta com os ajustes tanto de altura como de profundidade, o que favorece para poder encontrar uma boa posição de dirigir.
Do lado de cá ficam os acionadores do farol, que não conta com a função automática. Em relação à segurança, aqui dentro ele conta com 4 airbags, sendo o duplo frontal e os laterais. Ficaram faltando os de cortina. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar sobre o Polo é sobre a sua qualidade de construção. Esse carro tirou nota máxima nos testes de colisão, e a sua plataforma, somada com as ligas metálicas que são utilizadas nesse carro, fazem sim toda a diferença. Tem gente por aí que prefere um plástico mais bonitinho, assim como uma marca aí usa, e todo mundo paga pau para essa marca. Só que quando você vai ver, tomou pau em todos os testes de colisão do carro. Pra gente dar partida no Polo e ver como é, essa é a chave dele. É uma chave do tipo canivete, já conhecida da Volks, que é usada em praticamente todos os carros. E aqui nós temos os controles para travar e destravar o veículo, além de abrir o porta-malas. O painel desse carro não é aquele painel digital que é simplesmente sensacional. É um painel com ponteiro de palito mesmo, com uma tela central ali com as informações do computador de bordo. Só que esse é um dos motivos dessa versão ser bem mais barata. Aqui no painel nós temos desse lado o conta-giros e a informação da temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui as informações do computador de bordo com a hora, a posição do câmbio fixa. Aqui no meio essas informações são alteradas. A temperatura, o odômetro total do carro e o odômetro parcial. E desse lado nós temos o velocímetro, além do indicador do nível de combustível com o lado que fica o bocal. Dá para ver que o cluster aqui ele é bem grande. Aqui na parte alterável do computador de bordo, então nós temos a velocidade em digital, o aviso de limite de velocidade, a temperatura do óleo, o consumo médio, a autonomia do tanque, o tempo de viagem, o percurso desde a partida, a velocidade média, e aí ele volta. Só que se a gente passar para o lado, aqui ainda vai ter informações de telefone, o status do veículo, os dados de condução, e aí volta. É um computador de bordo que não é tão completo como na versão digital, mas ele tem sim as informações que são necessárias. O retrovisor desse carro não é fotocrômico e ele também não conta aqui com o sensor de chuva. Aqui no quebra-sol nós temos o espelho com a portinha e a iluminação tanto para o motorista como para o passageiro. E aqui no centro nós temos, além de um porta-óculos, as luzes de leitura, que podem ser ligadas de forma individual. Outra coisa que faz essa versão ser mais barata é isso aqui, ó. Ele não tem aquela central multimídia que é grande, vem até aqui assim, e que é colorida, com muito mais funções. Ele tem essa versão aqui que é uma versão mais simples, mas que é touchscreen e que funciona até bem. Então aqui nós temos esses botões, onde aqui a gente consegue ir para rádio, aqui mídia, aqui informações do veículo, desde a partida, desde o abastecimento, como se fosse uma extensão do computador de bordo. Aqui nós temos informações do telefone, que inclusive ele conecta Bluetooth. Aqui nós temos esse aplicativo que funciona como se fosse um Apple CarPlay, está até escrito aqui, mas eu confesso que eu não testei, é via cabo. E aqui nós temos o setup dessa central multimídia. É uma central simples, mas que responde bem e pelo menos tem aqui, né? Não é aquele sonzinho parecendo o som que a gente compra fora aí. Aqui a gente vai ter uma entrada USB normal, uma entrada para cartão de memória e aqui acredito eu que seja o microfone. O som desse carro ele tem uma qualidade boa e para um uso normal, civilizado, ele atende bem sim. Eu vou mostrar como que é a qualidade desse som aqui lá no Instagram da Magic Torque. Então aproveita e segue a gente lá para você ver como é. Só lembrando que a gente perdeu a conta antiga, então a gente está nessa conta nova tentando produzir conteúdo por lá também. Se no volante desse carro eu falei que estava o segundo maior pecado do carro, aqui está o primeiro. Esse ar-condicionado com controle estilo de fogão aqui, que esse estilo é utilizado desde o Gol G3. E até hoje, claro, ele foi redesenhado, mas isso aqui eu particularmente acho muito feio. Quando eu entrei no carro, eu até tomei um susto quando eu vi isso aqui. Só que para não falar que tudo é ruim, ele atende bem, ele gela bem o carro. Pelo menos isso ele funciona bem. Então aqui, como é um ar simples, aqui a gente altera a temperatura, a velocidade do ventilador e aqui a direção do vento. Então aqui a gente liga e desliga o ar-condicionado e a função de circular o ar. Bem simples mesmo, só o necessário para gelar o carro. Continuando aqui, nós temos esse porta-objeto, que é emborrachado no fundo e tem um tamanho bom. Dá para guardar um celular aqui dentro. Esse carro utiliza uma transmissão automática com um conversor de torque, que é um câmbio Aisin, bem comum na Volkswagen aí, que é muito bom.
Aqui a gente tem um modo esporte, além de ter a função das trocas manuais, mas só aqui na alavanca, porque como eu te mostrei, esse carro não tem pedal shift. E como eu te falei, dá para abrir o porta-malas aqui por dentro do carro, que é através desse botão aqui. Pelo menos não é aquela alavanca horrível que tinha antigamente na lateral dos bancos aqui do motorista. Aqui ficou esse tanto de botão sem função. Poderia ter pelo menos a função de ligar e desligar o controle de tração e estabilidade por aqui. Continuando aqui, o console é todo inteiro, sem nada de lata aparecendo. Ainda conta com uma tomada 12 volts, além de ter 2 porta-copos. Só que o acabamento segue em plástico mesmo, tudo muito ruim, assim como o resto do carro. Aqui no meio a gente tem esse apoio de braço que desliza, além de contar com um baú aqui, que pelo menos esse sim, ele é todo forrado. E o freio de estacionamento desse carro, ele é do tipo convencional, que eu até prefiro do que aquele de botão. Só que aqui ele também não tem nenhum tipo de acabamento, nem na base, nem em lugar nenhum. Só esse botão aqui com um aplique preto e mais nada. E este foi o Volkswagen Polo 2020 Comfortline equipado com o motor TSI. A versão mais em conta, que já conta com câmbio automático e com motor turbo. No próximo vídeo nós vamos levar esse carro para dar uma volta e vamos trocar uma ideia sobre como é seu desempenho, sua suspensão e seu consumo. Então, para não perder esse próximo vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim o YouTube te envia uma notificação assim que esse vídeo for ao ar. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo novo toda semana. Eu aguardo você para o próximo. Até!